Então hoje vamos falar vários tipos de distribuições de variáveis aleatórias. E aí vamos começar falando sobre a distribuição uniforme discreta. Uma variável aleatória x segue uma distribuição uniforme discreta se todos os n resultados possíveis têm a mesma probabilidade, ou seja, a probabilidade de x é igual a k é igual a 1 sobre n para cada k variando de 1 até n. Então a gente já viu vários exemplos desse tipo daqui. Quando a gente fala que a gente tem um experimento que tem uma quantidade finita de resultados possíveis, e a gente fala que cada resultado ele é equiprovável, que ele tem a mesma chance de ocorrência. Um exemplo que a gente já viu bastante é o lançamento de um dado de 6 faces, e aí a pergunta é qual a probabilidade de cada face. Então, considerando que o dado ele é honesto, então o n nesse caso aqui seria igual a 6, né, já que você tem 6 faces possíveis, então a probabilidade do x é igual a k é igual a 1 sobre 6 para k variando de 1 até 6. Então a probabilidade do x é igual a 1 é 1 sexto, a probabilidade do x é igual a 2 é 1 sexto e assim por diante. Então a probabilidade da variável aleatória assumir algum valor específico vai ser 1 dividido pela quantidade total de possibilidades que nós temos. Então isso é o que a gente chama de... A gente fala que essa distribuição, que essa variável aleatória x, ela tem uma distribuição uniforme. Uniforme é porque ela é igualmente distribuída, ou seja, todo mundo tem a mesma chance, é algo uniforme. E discreta por ser uma quantidade finita de valores que pode assumir. No caso de uma variável aleatória com distribuição uniforme discreta, como é que a gente calcula a esperança e a variância dessa variável aleatória? A esperança ela vai ser dada pela soma dos possíveis valores dividido por n, e aí utilizando a fórmula de uma PA, nós temos aqui uma progressão aritmética, né, de razão 1, começando no 1, aí a gente consegue utilizar a fórmula da PA para concluir que essa soma daqui ela vale n vezes n mais 1 dividido por 2. E aí esse n se repete aqui, e aí esse n se cancela com esse n daqui, ficando apenas com o n mais 1 sobre 2 que está aqui. Então essa vai ser a esperança da variável aleatória x com distribuição discreta, uniforme discreta, com uma quantidade de possíveis resultados iguais a n, variando de 1 até n. Então, para o caso dos dados, temos que a esperança da variável aleatória x vai ser igual a 6 mais 1 sobre 2, que é igual a 3,5, que nós calculamos na aula passada. E a variância de uma variável aleatória uniforme, né, que assume valores de 1 até n inteiro, ela pode ser dada utilizando a fórmula n² menos 1 dividido por 12. E aí, no caso do dado, nós temos que a nossa variância vai ser igual a 6² menos 1 sobre 12, e fazendo as contas vai dar aproximadamente 2,9167. Se quiser calcular o desvio padrão, basta extrair a raiz quadrada da variância. Vamos ver um pequeno exercício. Em uma rifa com 100 números de 1 a 100, qual a probabilidade de sair o número 42? Qual é a esperança dessa variável aleatória que seria o resultado dessa rifa? Então, aqui como nós temos o caso da distribuição uniforme discreta com n igual a 100, temos que a probabilidade do x ser igual a 42 é igual a 1 sobre 100. Na verdade, a probabilidade dele ser qualquer número é igual a 1 sobre 100. Inclusive, né, quando as pessoas têm a tendência, né, de pensar, por exemplo, eu vou jogar na loteria. Aí, por exemplo, digamos que você vai escolher o jogo, você tem duas possibilidades de você escolher um jogo. Você pode escolher o jogo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou você escolhe 2, 19,
22, 25, 43 e 54. Nem sei se eu já falei 6. Mas assim, você viu que a primeira escolha é escolher os números em sequência, né? E a segunda escolha eu peguei os valores mais aleatórios, assim. Aí as pessoas tendem a acreditar que escolhendo os valores mais aleatórios, eles vão ter mais chance de ganhar do que se ele escolher a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que você acha disso? Você acha que escolher os valores aleatórios assim na Mega Sena vai te dar mais chance de ganhar do que escolher os números 1, 2, 3, 4, 5, 6? Por que você acha que sim? O que, por exemplo, vamos pegar aqui um certo exemplo aqui. Digamos aqui, vamos pegar o jogo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos pegar o jogo 2, 19, 23, 25, 41, 1, 2, 3, 4, 5 e 53. Então, qual é que tem mais chance de sair? O de cima ou o de baixo? A chance é exatamente a mesma. Tipo, nenhum deles tem mais chance de sair do que o outro. Tipo, na verdade, esse resultado aqui, por mais que você fale assim, ele está mais espalhado e tal, porque a gente pensa assim, todo resultado que eu vejo é sempre assim, os valores espalhados. Você nunca vê assim uma sequência certinho. Mas, por exemplo, aquele valor que você viu em um certo sorteio, ele é diferente de todos os outros resultados que já saiu. Então, tipo assim, aquele resultado que saiu, ele é tão improvável do que todos os outros que saíram. Tipo assim, provavelmente nunca saiu esse resultado aqui na Mega Sena. Mas se você analisar, esse resultado, ele também nunca saiu. Muito provavelmente ele nunca saiu. Então, o fato de estar mais espalhado, isso não dá nenhuma chance a mais, sabe? Porque cada número na hora do sorteio lá da Mega Sena, ele tem a mesma chance de sair. Então, não é, tipo assim, o fato de ter, digamos que saiu o 2 no primeiro sorteio. O fato de ter saído 2 não significa que, agora como saiu 2, então as chances de sair o 3 agora vai ser menor, porque não pode uma sequência, né? Tipo assim, a chance de sair o 3 logo depois do 2 vai ser menor. Então é mais provável que saia um valor longe do 2. Não, tipo assim, todos os números restantes que tem lá, eles vão ter a mesma chance de sair. Então, essa noção de você pensar que por jogar assim números mais espalhados, com pouca relação entre eles, isso aí de você achar que isso aqui tem mais chance do que você apostar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, é pura ilusão. Então, aqui no caso da rifa, a probabilidade de sair o 42 é a mesma do que a probabilidade de sair qualquer outro número entre 1 e 100, de sair o 1, de sair o 100, por exemplo. E isso vai ser dado por 1 sobre a quantidade total de possibilidades, que vai dar 0,01, que é 1%. E a esperança dessa variável aleatória, que é o resultado desse sorteio, vai ser dado por 100 mais 1 sobre 2, que é igual a 50,5. Então, eu peguei o último número mais o primeiro número dividido por 2. Beleza, então essa foi a distribuição uniforme discreta. Vamos agora falar sobre a distribuição hipergeométrica. Então, o que é essa distribuição? Uma variável aleatória x segue uma distribuição hipergeométrica se representa o número de sucessos em uma amostra de tamanho n retirada sem reposição de uma população de tamanho n com k sucessos. Então você tem lá, por exemplo, digamos que você tenha uma máquina lá de uma fábrica e essa máquina lá, ela produziu lá uma quantidade de itens lá, por exemplo, ela produziu 500 peças, então você tem lá 500 peças que foi produzido por essa máquina. E aí você vai selecionar N peças dessas 500 de forma aleatória, e aí você vai, por exemplo, contar dessas N peças que escolheu, digamos que você retirou 50 peças dessas 500.
E aí dessas 50 peças você vai contar quantas que são defeituosas. Então, essa quantidade de peças defeituosas seria justamente o nosso K sucesso daqui. E lembrando que quando a gente está nesse contexto da probabilidade, usar a palavra sucesso não tem um significado de é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Não, sucesso é o que você definiu como sendo sucesso. Nesse caso que eu acabei de falar aqui, o sucesso, né, que não é um sucesso no sentido de uma empresa crescer, né, o sucesso aqui que eu defini foi a peça ser defeituosa. Então, para o meu experimento, o que eu estou querendo analisar, o sucesso seria a peça ser defeituosa. Então, esse K aqui, ele conta a quantidade de peças defeituosas que eu contei nessa amostra de tamanho 50. Então, por exemplo, nesse caso aqui, por exemplo, né, se for pensar para o dono da fábrica, o objetivo, né, é dar uma boa manutenção lá na máquina para poder diminuir esse número de sucessos, que seriam as peças defeituosas. Então, como é que é a fórmula para essa distribuição? Então, a probabilidade do x ser igual a k é igual a k escolhe... Deixa eu só corrigir uma coisa aqui. O exemplo da fábrica lá, da máquina. Na verdade, você já sabe que, por exemplo, a peça, ou a máquina, ela produziu 500 peças. Você sabe, por exemplo, que dessas peças, 100 peças elas são defeituosas. E aí você pega agora e vai... E aí, na verdade, esses 100 peças seria um K maiúsculo. Assim, isso aqui, na verdade, é um K maiúsculo, que é a quantidade de peças defeituosas que tem lá nessas 500 peças. Então, aqui o N maiúsculo aqui seria 500 e o K maiúsculo seria a quantidade de peças defeituosas dentro desses 500, que eu estou dando um exemplo aqui de 100 peças defeituosas. E aí, você vai agora sortear N minúsculo peças dentro dessas 500, e aí a questão é, você sabe que o total é N maiúsculo e o total de peça defeituosa dentro desse meio aqui é K maiúsculo. Então, qual é a probabilidade de você, nesse sorteio aqui dessas N minúsculas peças, de sair exatamente K minúsculo peças defeituosas. Então, vamos olhar a fórmula aqui e entender como é que isso funciona. Então, aqui eu tenho K maiúsculo e tenho K minúsculo aqui. E o que acontece? Isso aqui que eu estou fazendo. O que representa esse número aqui? Então, isso aqui é K maiúsculo escolhe K minúsculo. Então, eu quero calcular a probabilidade de eu sortear exatamente K minúsculo peças defeituosas. E aí, então eu vou pegar como é que esse evento ele pode acontecer. Então eu tenho que, para poder esse evento aqui, né, x igual a kzinho acontecer, dentro das n minúsculas peças que eu vou sortear, eu preciso que tenha exatamente kzinho peças defeituosas. Então a pergunta de quantas maneiras possíveis, dentro das 500 peças, eu consigo escolher exatamente kzinho peças defeituosas. Então, já que eu tenho um total de kzão peças defeituosas, então esse kzão escolhe kzinho é a quantidade de maneiras possíveis que você consegue escolher exatamente kzinho peças defeituosas entre essas kzões peças. É o que está aqui. É tipo assim, dado que no meio lá das peças tem kzão peças defeituosas, eu quero saber a probabilidade de na hora de eu sortear N peças, de sair exatamente kzinho peças defeituosas. Kzão é a quantidade total de peças lá no meu lote inteiro. E eu quero saber, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, eu tenho um total de 500 peças e eu sei que 100 peças são defeituosas. Então, esse 100 seria o kzão. E aí, eu vou sortear 10 peças dessas 500. E aí, eu quero saber qual é a probabilidade desse sorteio de 10 peças sair exatamente 3 peças defeituosas. Então, esse 3 seria o kzinho
e o 100 seria o casão. Isso, é porque, tipo assim, vamos supor, nesse exemplo hipotético que eu acabei de falar agora, eu tenho o quê? Eu tenho um total de 500 peças, sendo que são 100 defeituosas. Isso. Não, vamos ver o que é cada um aqui, ó. Esse aqui, esse 500, na verdade, é o Nzão, eu botei errado aí. Esse 500 seria o Nzão. Esse 100 aqui seria o casão. Vou até tentar escrever de forma diferente aqui. Vou escrever o casão. Vou escrever o casão assim. Beleza. E aí o que acontece? Então eu tenho um total de 500 peças e eu sei que lá tem 100 peças defeituosas. E aí eu vou fazer uma escolha de 10 peças. Então eu vou fazer aqui Nzinho igual a 10. Eu vou escolher 10 peças entre as 500. Então beleza, então eu escolhi, agora eu tô aqui na minha mão, eu tô com uma sacola aqui que tem 10 peças que eu sorteei aleatoriamente. Então esse Nzinho é igual a 10. E aí eu pergunto agora, qual é a probabilidade que no meio dessas 10 peças tenha exatamente 3 peças defeituosas? Então aqui nesse caso, o Kzinho, o K minúsculo, vai ser igual a 3. Então, aí como é que seria essa fórmula daqui? Então aqui eu tenho aqui, ó, seria, para esse exemplo hipotético aqui seria 100 escolhe 3, ou seja, eu estou contando aqui de quantas maneiras possíveis, dentro dessas 100 aqui, eu consigo escolher exatamente 3. Para poder eu saber todas as possíveis possibilidades que eu tenho para poder sair exatamente 3 peças defeituosas. Então eu teria que contar de quantas maneiras possíveis a gente consegue escolher 3 peças defeituosas dentro dessas 100. Beleza, então esse número representa isso. Agora isso aqui, ó, o que seria isso aqui? Isso aqui seria Nzão menos Kzão, ou seja, a quantidade de peças não defeituosas, aqui no caso seria 400, o resultado disso aqui seria 400, e aqui Nzinho menos Kzinho, ou seja, 10 menos 3 seria 7. Então seria 7 peças não defeituosas. Então isso aqui é a quantidade de maneiras possíveis de você escolher exatamente 7 peças não defeituosas no meio das 400 que eu tenho aqui, que eu sei que está em bom estado. Então isso aqui vai me dar essa quantidade. Então quando eu multiplico esse número por esse número, eu estou contando aqui a quantidade total que eu consigo escolher 3 peças defeituosas e 7 peças não defeituosas no meio das 500 peças. Então entenderam o que significa esse número daqui? Qual é a parte que está mais confusa? Por exemplo, o que seria esse K escolhe Kzinho? Tá. Você entendeu o que significa cada um desses de forma separada? Beleza. Então, ó, esse daqui, escolher 3 em 100. O daqui, escolher 7 em 400. Então, ó, eu tenho essa quantidade de formas de escolher 3 em 100 e essa quantidade de formas de escolher 7 em 400. Então, para cada escolha que eu fizer de 3, digamos que eu peguei aqui, né, eu pego essas 100 peças e eu coloco ela em ordem do primeiro até o centésimo. E aí, digamos que eu escolhi exatamente os 3 primeiros defeituosos. E aí tá, beleza. Agora, esses três primeiros defeituosos, eu posso pegar esses 3 com o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto e o sétimo que não é defeituosos. Eu posso colocar ele junto com o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o oitavo. Então, tipo assim, eu posso pegar esses 3 fixados e colocar ele junto com qualquer combinação de 7 peças não defeituosas. Então, e aí, para cada escolha 3,
Para cada escolha de 3 peças defeituosas, eu posso combinar ele com qualquer combinação possível dos sets não defeituosos. Então, a quantidade total que eu posso fazer isso vai ser um vezes o outro. É que nem, tipo assim, você tem 3 calças e quatro camisas. Quantas combinações diferentes você pode fazer disso aí? Você pega o total de calça, 3, e multiplica pelo total de camisas, que é 4. Então, isso aí, no caso desse exemplo que eu dei da calça e da camisa, você vai ter 12 possibilidades diferentes de combinar as suas calças e as suas camisas. Então, aqui é a mesma forma, a mesma coisa. Esse número aqui, ele te dá o total de maneiras que você consegue escolher 3 peças defeituosas. Isso aqui te dá o total de maneiras que você consegue escolher 7 peças não defeituosas. Então agora eu quero saber o total de combinações que eu posso fazer dessas 3 defeituosas com as 7 não defeituosas. Então vai ser o produto entre eles. Entendeu? Não, o casinho vai ser, eu quero calcular a probabilidade desse X, que é a quantidade de peças defeituosa, ser exatamente igual ao casinho quando eu fizer o sorteio. Então, aí você vai pegar esse casinho que está aqui e você vai colocar aqui. Por exemplo, se você perguntar assim, qual é a probabilidade de, nessa sua escolha aí de 10 peças, você tem exatamente 9 peças defeituosas e apenas uma que realmente presta. Aí você vai pegar, nesse caso, para poder calcular, você vai usar o casinho igual a 9, porque eu quero saber qual a probabilidade de ter 9 peças defeituosas. E aí esse casinho, ele vai variar de 0 até aqui, o mínimo entre nzinho e kzão. Por que eu coloquei esse mínimo aqui? Porque, por exemplo, se eu tenho 100 peças defeituosas e eu vou sortear apenas 10, então pode acontecer de nesse sorteio as 10 peças serem defeituosas. Mas, por exemplo, não faz sentido eu perguntar qual é a probabilidade de, nessas 10 peças, ter 12 peças defeituosas. Não faz sentido, né? Então, por isso que, tipo assim, então no caso, o K, ele tem que ser no máximo a quantidade de peças que eu vou sortear. Por outro lado, se eu vou sortear 200 peças e eu sei que tem 100 peças defeituosas, eu sei que tem no máximo 100, então não faz sentido eu perguntar qual é a probabilidade de eu sortear 200 peças e sair 150 peças defeituosas. Vai ser 0, porque eu sei que no máximo vai sair 100. Então, esse casinho aqui, ele vai ser, no máximo, o mínimo entre a quantidade de peças que eu estou sorteando e a quantidade total de peças defeituosas que tem na minha amostra lá. Beleza? E finalmente, a gente vai agora dividir por nzão escolhe nzinho, que vai ser a quantidade total de resultados que pode sair desse sorteio. Então, se eu for sortear quantas peças? Se eu for sortear mais de 100 peças, sim. Aí tem que ser, aí o casinho vai estar no máximo 100. Agora, se eu for sortear menos de 100 peças, se eu for sortear 80 peças, então o casinho vai até 80. Entendeu? Por exemplo, se eu for sortear 120 peças, eu tenho certeza que no mínimo 20 peças vai ser boa. Então, bora ver um outro exemplo. Uma caixa contém 10 lâmpadas, sendo 3 defeituosas. Se retirarmos 4 lâmpadas sem reposição, qual a probabilidade de exatamente uma ser defeituosa? Então, o primeiro passo, então isso aqui claramente é uma variável aleatória hipergeométrica e o primeiro passo é você identificar quem é o nzão, quem é o kzão, quem é o nzinho e quem é o kzinho. Alguém sabe me dizer quem é cada um aqui nesse exemplo? Qual a probabilidade de um ser? Exatamente. Então, nossos parâmetros nzão igual a 10, kzão igual a 3, nzinho igual a 4 e kzinho igual a 1. Então, agora é só você substituir esses valores na fórmula. Oi? É hipergeométrica. Mais ou menos isso.
O que pode acontecer, por exemplo, qual é a probabilidade de ter, no máximo, 2 peças defeituosas? Então, você teria que, ou melhor, no máximo, 2 lâmpadas defeituosas. Então, você teria que calcular a probabilidade de ter uma lâmpada defeituosa, de ter 2 lâmpadas defeituosas e somar as duas probabilidades. Entendeu? Por exemplo, se eu perguntasse qual é a probabilidade de ter, no máximo, duas lâmpadas defeituosas. Não, mas só que se você colocar o casinho igual a 2, ele vai calcular, vai te dar a probabilidade de ter exatamente 2, mas eu quero no máximo 2. Então, eu tenho nesse meu evento, no máximo 2, para mim seria favorável tanto se ter exatamente uma ou ter exatamente 2. Então, eu teria que calcular as duas e somar para poder obter o resultado desejado. Então, assim, possa ser que tenha essas variações assim que você tem que pensar um pouco. Ou se por um acaso eu perguntar assim, qual é a probabilidade de ter mais do que uma peça, mais do que uma lâmpada defeituosa. Então, você poderia calcular, nesse caso, né, eu tenho, já que são 4 retiradas, eu tenho, para ser mais de 1, seria 2, 3 e 4. Eu poderia ser ineficiente calculando a probabilidade de ser igual a 3, de ser igual a, ou melhor, de ser igual a 2, de ser igual a 3, de ser igual a 4 e somar esses 3, ou eu poderia ser um pouquinho mais esperto e calcular apenas a probabilidade de ser igual a 1 e aí depois eu faço 1 menos esse valor que eu obtive. Então tem esses macetezinhos assim que você vai precisar para poder resolver questões desse tipo. Por exemplo, se por um acaso eu for retirar um total, eu tenho muitas lâmpadas lá, muitas lâmpadas defeituosas, e eu vou retirar 50 lâmpadas e eu quero saber qual é a probabilidade de ter mais do que 5, ou melhor, mais do que uma lâmpada defeituosa. Então, se eu fosse calcular desse jeito de 1 a 1, então eu teria que calcular para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, até 50, e aí isso aí seria nada prático. Aí eu posso simplesmente calcular a probabilidade de... Quer ver? Deixa eu só escrever aqui. Por exemplo, eu posso calcular... por exemplo, qual é a probabilidade de... Eu vou botar aqui, assim, vou botar x maior do que 1. Aí, isso aqui é igual a 1 menos a probabilidade do complementar desse evento aqui. Então, quando é que isso aqui não acontece? Isso aqui não acontece se o x for 1 ou 0, na verdade, que ainda tem essa chance. Pode ser que seja igual a 0. Então, isso aqui vai ser igual a probabilidade do x ser menor ou igual a 1. E aí, a probabilidade do x ser menor ou igual do que 1 é igual. Então, isso aqui vai ser igual a 1 menos a probabilidade do x, vou aqui entre parênteses, do x ser igual a 0, mais a probabilidade do x ser igual a 1. Então, por exemplo, nesse caso que eu falei, né, de retirar 50 lâmpadas, em vez de eu calcular a probabilidade, porque a princípio isso aqui, né, seria igual a probabilidade do x ser igual a 2, mais a probabilidade do x ser igual a 3, mais a probabilidade do x ser igual a 4, assim por diante, até a probabilidade do x ser igual a 50. Então, isso aí eu teria que fazer muita conta. Aí é muito mais prático eu transformar isso daqui nisso daqui, porque isso aqui é muito mais simples de calcular diretamente. Que aí eu calculo isso daqui e aí eu faço 1 menos o resultado disso daqui. Então, essas coisinhas assim, vocês têm que estar bem familiarizados para poder conseguir simplificar a sua resolução. Então, não é só saber a fórmula. Você tem que saber a probabilidade como um todo. Beleza. Então, vamos voltar para o nosso caso aqui e substituir na fórmula. Então, você vai ter a probabilidade do x ser igual a 1 vai ser igual a 3 escolhe 1 vezes 10 menos 3 escolhe 4 menos 1 sobre 10 escolhe 4. E aí agora é só fazer conta. Então, 3 escolhe 1 é igual a 3, 7 escolhe 3 vai ser igual a 35 e 10 escolhe 4 vai ser igual a 210. Então, a probabilidade do x ser igual a 1 vai ser igual a 3 vezes 35 sobre 210, que é igual a 105 sobre 210,
que é igual a 0,5. Então, no nosso exemplo, a probabilidade de sair exatamente uma peça, ou melhor, uma lâmpada defeituosa, né, nas 4, é igual a meio. Então, ou seja, tem uma grande chance de sair exatamente uma. E como é que a gente calcula a esperança de uma variável aleatória com distribuição hipergeométrica? Tem uma formulazinha. A formulazinha vai ser a esperança do x vai ser igual a n vezes kzão sobre nzão. Então aqui é kzão e nzão. E aí para o nosso exemplo da lâmpada, você tem que a esperança vai ser igual a 4 vezes 3 sobre 10, que é igual a 1,2. Então, ou seja, se você fizer o experimento várias vezes, na média vai sair 1,2 lâmpadas defeituosas. Seria o valor médio, seria a média. Tanto que normalmente é muito comum você usar a palavra média para esperança, mas também se usa valor esperado também. E tipo assim, e também cuidado com essa analogia, porque o valor esperado não é necessariamente o valor esperado que vai sair. Por exemplo, se você arremessar um dado para cima, você sabe que pode sair os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. O valor esperado é 3,5, que é um valor que não vai sair, sabe? Então, talvez seria menos confuso você chamar isso de média, né, do que chamar valor esperado, porque não necessariamente o valor esperado é um valor possível que vai sair. Em um baralho de 52 cartas, 13 são de ouros. Se retirarmos 5 cartas sem reposição, qual a probabilidade de obtermos exatamente 2 ouros? Então aqui, por exemplo, você vê que ele não foi muito explícito assim, o que seria o sucesso, o fracasso. Então você tem que pensar um pouquinho, né, para ver o que seria os nossos parâmetros aí. E aí, como é que a gente utiliza a distribuição hipergeométrica para calcular essa probabilidade daí? Então, quem que seria o nzão, o kzão? Exatamente. Todos também perceberam isso? Então, nzão igual a 52, kzão igual a 13, nzinho igual a 5 e kzinho igual a 2. E aí agora é só aplicar. Então, você quer calcular a probabilidade do x ser igual a 2, é só aplicar na fórmula. E aí fazer as contas. Isso aí é muito bom você usar uma calculadora do que fazer na mão. E fazendo todas as contas, iremos obter aproximadamente 0,2743. Então, ou seja, você escolher 5 cartas de um baralho, a probabilidade de sair exatamente 2 ouros na sua mão é de aproximadamente 27,43% de chance. O terceiro de quê? Você fala depois da prova? É o quarto, eu acho. Então, vamos só dar uma revisada aqui rápida em algumas coisas que a gente já viu nas últimas aulas, que é a função densidade de probabilidade. Você lembra o que é isso? Conhecido como PDF, Probability Density Function. Então, a PDF, f de x de uma variável aleatória contínua x, é uma função tal que a probabilidade de x estar em um intervalo AB é dada por... Não. Que aí envolve essa f de x. A probabilidade do x estar entre A e B vai ser igual à integral de A até B de f de x dx. Então, esse f de x aqui ele está associado a essa variável aleatória aqui, né? A depender do formato dessa função, ela vai te dar uma probabilidade diferente na hora que você calcular essa integral daqui.
Então isso aqui foi algo que a gente viu nas aulas passadas, que a gente falou sobre a função densidade de probabilidade e falamos sobre a função distribuição, que é nada mais do que uma primitiva dessa função aí. Seria a função distribuição aplicada no x vai te dar a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual do que esse xzinho, que nesse caso daqui, né, de uma variável aleatória contínua com função densidade fzinho de x vai ser igual à integral de menos infinito até xzinho de f de t dt. Então essa função aqui seria uma primitiva dessa função daqui, né? Se você derivar ela, você vai obter a função densidade. Beleza, então agora que a gente deu uma revisão rápida, vamos falar sobre a distribuição uniforme contínua. Então, quando agora a gente vai falar sobre distribuições contínuas, variáveis aleatórias contínuas, a gente costuma utilizar a PDF, né, para poder para poder representar essa distribuição. Porque através da PDF você calcula tudo, você calcula a esperança, você calcula probabilidades. Oi? Então, é exatamente isso que eu acabei de falar aqui, né? Essa daqui, isso seria uma delas, isso aqui seria outra. Então, essa é uma primitiva dessa daqui. Então, esse Fzão aqui, ele te dá a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual do que alguma coisa, e o Fzinho, e aqui você não precisa calcular nenhuma integral nem nada, basta você avaliar a função. Agora, a Fzinho te permite calcular a probabilidade de estar entre um certo A e B, que vai ser igual a integral de Azinho até Bzinho de Fzinho dx dx. Na verdade, você consegue utilizar isso daqui para calcular isso daqui também. Ó. Isso aqui, ele vai ser igual a Fzão de Bzinho menos Fzão de A. Que é exatamente o fato de que essa função aqui ela é uma primitiva dessa daqui, né? Quando a gente vai calcular uma integral definida, a gente primeiro encontra uma primitiva dessa função que está aqui na sua integral, e aí, uma vez que a gente encontra essa primitiva, isso aqui vai ser igual a primitiva avaliada no limite superior da integral, menos a primitiva avaliada no limite inferior da integral. Beleza. Então, vamos falar agora sobre a distribuição uniforme contínua. Então, vamos definir aqui qual vai ser a fórmula da PDF dessa distribuição. Então, se vai ser Fzinho de x vai ser igual a 1 sobre b menos a, se o x estiver entre a e b, e f de x igual a 0, caso contrário. Então, isso aqui, né, essa função de distribuição aqui, ela vai te dar, quer dizer, essa função densidade, ela vai te dar, né, a distribuição da variável, ela vai te permitir calcular a probabilidade de uma variável aleatória que vai assumir valores no intervalo AB. Então, você tem lá um intervalo AB e você vai sortear o número desse intervalo AB e você não quer dar um peso maior para ninguém, para nenhuma parte do intervalo. Você quer que qualquer número desse intervalo tenha a mesma chance de sair nesse sorteio. Então, nesse caso, você vai ter uma distribuição uniforme nesse intervalo. E aí, a função distribuição, ou melhor, a função densidade, é dada por essa formulazinha daqui. Seria esse valor que seria integral. Isso. Então, por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Um ônibus passa exatamente a cada 15 minutos e você chega em um horário aleatório. Qual é a probabilidade de esperar entre 10 e 15 minutos? Então, você sabe que o ônibus ele passa exatamente de 15 em 15 minutos e você chegou lá no valor, em algum tempo aleatório. Então, você sabe que você vai ter que... Bom, possa ser que assim que você chegou, o ônibus já chegue na mesma hora, né? Porque ele tinha passado 15 minutos atrás. Mas pode ser também que ele tenha acabado de passar e você tenha que esperar praticamente 15 minutos, ou pode ser que já faz 5 minutos que ele passou, então você vai ter que esperar 10 minutos. Então você percebe que você vai ter que esperar algum tempo entre 0 e 15 minutos, concorda?
E não existe nenhuma preferência, tipo assim, tem mais chances dele já ter passado. Não, porque você chegou em algum horário aleatório lá e você não faz a mínima ideia qual foi o horário, há quanto tempo faz que o ônibus passou. Então, a chance de você ter que esperar 5 minutos ou ter que esperar 10 minutos é praticamente a mesma, vai ser a mesma. Praticamente não, vai ser a mesma. Então, aqui nesse caso, você vai ter o tempo que você vai ter que esperar vai ser uma variável aleatória com distribuição uniforme entre 0 e 15. Você pode esperar de 0 a 15 minutos. Então, a sua função densidade vai ser dada por 1 sobre 15 menos 0, que é igual a 1 sobre 15, com x variando de 0 até 15. E aí essa função de densidade ela vai valer 0 fora desse intervalo. Então você teria que o gráfico dessa função seria uma coisa mais ou menos assim. Você teria aqui o eixo y, o eixo x, você teria o 15 aqui. E aí você teria, em algum lugar aqui, você teria 1 sobre 15. E aí você teria um segmento reto aqui, ó. Bolinha fechada aqui, bolinha fechada aqui. E aí você vai ter uma bolinha aberta aqui e ele vai seguir aqui, ó, no bolinha aberta aqui e vai seguir aqui. Então, é uma função descontínua, que ele vem aqui, aí chega aqui, ele dá um salto aqui para cima, aí fica constante aqui, chega aqui, dá um salto aqui para baixo e continua. Então, essa é a nossa função densidade. E aí a gente quer calcular a probabilidade desse x ele estar entre 5 e 10, ou seja, qual é a probabilidade de você esperar entre 5 e 10 minutos. Então você vai calcular a integral de 5 até 10 de 1 sobre 15, que é a sua função, a função constante. Se por um acaso aqui eu tivesse, por exemplo, 20, a probabilidade de você esperar mais do que 15 minutos é 0, porque você sabe com certeza que o ônibus passa de cada 15 minutos. Então, você não vai ter que esperar mais do que 15 minutos. Então, você poderia simplesmente, assim, a probabilidade de você esperar entre 5 e 20 minutos seria a mesma coisa da probabilidade de você esperar entre 5 e 15 minutos. Já que a probabilidade de você esperar de 15 a 20 minutos seria 0, você pode descartar isso. Então, você pode meio que descartar o que estiver fora desse intervalo de 0 até 15. Mas, formalmente, né, a probabilidade de você ter que esperar entre 5 e 20 minutos, você calcularia aqui a integral de 5 até 20. Só que essa função, né, como ela tem essa quebra aqui, você teria que separar a integral em duas partes. A integral de 0 a 15 mais a integral de 15 a 20. Aí, para a integral de 15 a 20, a função f de x ela vale 0. Então, você teria uma integral de 15 a 20 de 0, que vai dar 0. Aí iria sobrar somente a integral de 5 até 15, que nesse intervalo de 5 até 15, a função de densidade ela tem essa expressão daqui. Mas enfim, mas o que a gente quer é isso daqui, essa integral aqui de 5 até 10, dessa constante aqui 1 sobre 15. Aí a gente calcula essa integral, obtendo que a probabilidade da gente ter que esperar entre 5 e 10 minutos é de 1/3. Oi? Aí seria 1. Porque com certeza um ônibus vai passar nesse intervalo. Já que foi dado que o ônibus passa exatamente a cada 15 minutos. Claro que essa realidade não é a realidade aqui do Brasil, né? Que, tipo assim, os ônibus às vezes não tem um certo padrão, mas no nosso exemplo hipotético, o ônibus é pontual, ele passa exatamente a cada 15 minutos. Na verdade, para poder conseguir realmente ter um ônibus tão preciso assim, teria que ser uma coisa muito automatizada, feita por máquina, que não depende de trânsito, que tem um trilho para poder percorrer, e a velocidade é muito precisa que ele percorre. Aí, e também o tempo de embarque e desembarque também tem que ser exatamente o mesmo ali, então tem que ser tudo muito bem calculado para você conseguir essa precisão de exatamente a cada 15 minutos passar o ônibus. E aí, nesse nosso exemplo, qual que seria a esperança e variância? Bom, a esperança de uma variável aleatória desse tipo, ele vai ser igual a
a média entre A e B, ou seja, A mais B sobre 2. Então, para o nosso exemplo, vai ser de 7 minutos e meio. Então, na média, se você fizer isso todos os dias lá, de chegar no horário aleatório para esperar um ônibus, na média você vai meio que perder ali 7 minutos e meio da sua vida todos os dias. E a variância dessa variável aleatória, dessa distribuição, numa distribuição uniforme, contínua, ele vai ser igual a b menos a ao quadrado sobre 12. E aí, para o nosso exemplo, você vai ter 18,75. Então, essa vai ser a variância do tempo que você vai esperar. Beleza. Então, agora vamos falar de outra distribuição. Vai ser agora a distribuição exponencial. Não, existe meio que assim, a variância seria o quadrado da unidade de medida, sabe? Agora, se você quiser realmente um valor ali que represente a unidade de medida de tempo ali, então você tem que calcular o desvio padrão, que vai ser a raiz quadrada da variância. Nesse caso, por exemplo, dessa espera do ônibus, o desvio padrão seria 4,33 aproximadamente. Então, eu acho que isso que você estava esperando, né? Um valor entre 0 e 15. Então, o desvio padrão de fato vai ser um valor entre 0 e 15. Então, vamos falar agora sobre a distribuição exponencial. Então, isso aqui também é uma distribuição de uma variável aleatória contínua. Então, ela é dada por uma função densidade. E a fórmula da função densidade vai ser dada por f de x igual a lambda e elevado a menos lambda x, com x maior ou igual do que zero e lambda maior do que zero. Então, essa distribuição aqui, ela tem um parâmetro que chamamos aqui de lambda. E aí, o x aqui, ele é maior ou igual do que zero. Então, você pode pensar aqui, né, que quando o x ele for menor do que zero, você pode dizer que o f de x ele vale zero. Normalmente, quando você dá uma função densidade e você só define ela para um intervalo, você assume que fora desse intervalo, dessa região, você assume que ela vale zero. E aí, para calcular a probabilidade de uma variável aleatória com distribuição exponencial estar entre um certo A e B positivo, maior ou igual do que zero, você vai utilizar a integral de A até B de lambda e vezes menos lambda x dx, e calculando essa integral, você vai dar igual a e elevado a menos lambda a menos e elevado a menos lambda b. Então, na verdade, isso daqui ele é uma primitiva para essa função que está aqui dentro. Se você derivar isso daqui, colocando o x aqui, você vai obter exatamente isso daqui. Ou melhor, se você derivar com o sinal de menos. Então, se você calcular d dx de menos e elevado a menos lambda x, isso aqui vai ser igual a lambda e elevado a menos lambda x. Um call center recebe chamadas a uma taxa de 10 por hora. Qual a probabilidade da próxima chamada demorar mais de 6 minutos, ou 0,1 hora? Essa distribuição exponencial, ela é muito utilizada para isso, sabe? Para você modelar o tempo de espera de alguma coisa. Por exemplo, nesse caso de você tem lá um call center, então ele está recebendo chamada o tempo inteiro, né? Aí, vamos supor, ele acabou de receber uma chamada agora. Aí tá, beleza. Aí agora eu vou contar aqui no relógio, vamos contar aqui quanto tempo que vai levar para chegar a próxima ligação. Aí você conta o tempo. Então, deu em 3 minutos, alguém ligou de novo, beleza. Aí acabou de ligar, eu vou contar aqui o tempo que vai demorar para a próxima. E aí esses tempos, né, que eu espero entre cada uma das ligações, ele é um valor aleatório. E a distribuição desse valor aleatório costuma ter uma distribuição exponencial. Isso serve tanto para um call center
Ou, por exemplo, você vai para ali... como é que é o nome dessa rua aqui? Essa avenida é Armando Farjado? Essa aqui, na verdade, é nessa direção aqui? Essa principal que tem aqui é, né? Aí, se você pegar e parar ali no ponto de ônibus e começar a contar o tempo que leva para passar cada carro ali, né? Você para ali, tipo assim, de 10 horas da manhã até 11 horas da manhã e começa a contar os tempos entre os carros que passam. Você vai ver que provavelmente, se você for criar uma lista com esses tempos ele vai ter uma distribuição aproximadamente exponencial. Enfim, aí no caso aqui a gente tem no nosso exemplo que nós temos um call center que recebe chamadas, né, a uma taxa de 10 por hora. Então, na verdade, esse lambda que a gente tem aqui na nossa distribuição exponencial, ele representa a quantidade média de ligações que você teria a cada hora. Então, assim, se por acaso o tempo, né, entre cada chamada ele for modelado com essa distribuição exponencial com esse lambda aqui específico igual a 10. E aí ele pergunta qual é a probabilidade da próxima chamada demorar mais do que 6 minutos. Ou seja, como aqui a gente está trabalhando com hora, então você converte 6 minutos para a hora que dá 0,1 hora. Então o que a gente quer aqui é calcular qual é a probabilidade do x ser maior do que 0,1. Então, utilizando o fato de que essa variável aleatória x aqui, ela tem uma distribuição exponencial, que a gente já conheceu agora a sua função densidade, então essa probabilidade... Oi? Tipo assim, a probabilidade de... Já que você quer o x maior do que 0,1, então isso aqui na verdade seria a mesma coisa da probabilidade de 0,1 ser menor do que x e ser menor do que mais infinito. Então aqui você vai calcular a integral de 0,1 até mais infinito. Então, no geral, na probabilidade do x ser maior do que a, vai ser igual a integral de a até infinito, da sua função densidade, dx. E aí, calculando essa integral daqui, né, essa integral imprópria, vai dar igual a e elevado a menos a. Basta você ver que, se eu pegar aqui nessa formulazinha daqui e fazer o b tender a mais infinito, aqui eu tenho... o lambda é uma coisa positiva, então aqui eu tenho menos uma coisa positiva, vezes uma coisa que vai para infinito, então isso aqui, esse expoente, ele está indo para menos infinito, então o e com uma coisa que está indo para menos infinito, isso aqui ele está indo para zero, aí vai sobrar somente esse pedacinho daqui. Então, essa integral aqui, essa probabilidade aqui, ela vai ser dada simplesmente por e elevado a menos lambda a. E no nosso caso, né, então você tem que o lambda é igual a 10 e o a é igual a 0,1. Então a probabilidade do x ser maior do que 0,1, isso vai ser igual a e elevado a menos 10 vezes 0,1, que é igual a e elevado a menos 1, que é aproximadamente 0,3679. Então a probabilidade de você ter que esperar pelo menos 6 minutos até ter a próxima chamada, nesse exemplo aqui, né, onde você recebe aproximadamente 10 chamadas por hora, vai ser de cerca de 36%. Essa vai ser a sua chance. Você tem que esperar mais do que 6 minutos. E a esperança e variância de uma variável aleatória com distribuição exponencial? Bom, a esperança é dada por 1 sobre lambda, e no nosso exemplo, como o lambda é igual a 10, então, na média, você vai ter que esperar exatamente 6 minutos entre cada chamada. Já a variância, ele vai ser igual a 1 sobre lambda ao quadrado, que no nosso exemplo vai ser igual a 1 sobre 10 quadrado, que é igual a 0,01. Então, esse vai ser a variância da nossa variável aleatória x, do nosso exemplo, do call center.
Se a taxa de chegada de clientes é de 5 por hora, qual a probabilidade do próximo cliente demorar entre 10 e 20 minutos para poder chegar? Então, acabou de chegar um cliente, então assim, agora eu tô aqui e eu quero saber qual é a probabilidade de eu ter que esperar aqui entre 10 e 20 minutos até vir o próximo cliente. Então, aqui, nesse nosso caso, nós temos que isso aqui vai ser uma distribuição, a gente vai usar a distribuição exponencial, onde o nosso parâmetro lambda ele vai ser igual a 5, já que a taxa de chegada de clientes é 5 por hora. Então, a gente quer calcular a probabilidade do tempo que a gente vai ter que esperar, né? Então, aqui a gente tem que converter esse 10 e 20 minutos para hora. Então, 10 ele é igual a 1 sobre 6 horas e o 20 é igual a 1 sobre 3 horas. Então, eu quero calcular agora essa probabilidade aqui, onde o x é uma variável aleatória com distribuição exponencial com parâmetro lambda igual a 5. Então, calculando essa probabilidade, usando a fórmula que a gente viu lá em cima, isso aqui vai ser igual a e elevado a menos 5 vezes 1 sexto, menos e elevado a menos 5 vezes 1 terço. Então, isso aqui eu utilizei essa formulazinha daqui, cadê? Eu utilizei essa formulazinha daqui, ó. A probabilidade da variável aleatória está entre a e b, vai ser igual a e elevado a menos lambda a, menos e elevado a menos lambda b. Então, lá eu utilizei o a igual a 1 terço, e o b igual, melhor, o a igual a 1 sexto e o b igual a 1 terço. E aí, calculando esses valores aí usando uma calculadora, teremos que o nosso resultado vai ser aproximadamente 0,2457. Então, ou seja, a probabilidade de você ter que esperar entre 10 e 20 minutos para o próximo cliente chegar vai ser de aproximadamente 24,57%. Ainda tem uma chance de você ter que esperar mais tempo ainda e tem uma chance do cliente chegar antes. Beleza?